Boa noite. A gente está aqui, todo mundo no friozinho, mesmo aqui no Nordeste, a gente está com chuva e um tempo bem gostoso aqui. A gente não tem frio, frio, mas tem chuva e vento de vez em quando também, né? Então, bem-vindos, Miriam, Jacinta, Laca, todos os demais aqui que estão com as câmeras abertas. Então, vamos seguir, né? Hoje, como eu combinei com vocês, hoje a gente vai olhar o tema do lama, né? Invocação ao lama no início da prática, né, das preliminares, somente na liturgia, né, do Búdio Tessarnondro, que o Shagdu, né, ensinava e praticou, né, foi a linhagem dele, né, assim, que é ele é aluno do Rinpoche. Toda vez agora estou esquecendo o nome do Rinpoche, meu Deus. Deixa eu olhar para ele ali. Shagdu, Gyatso Rinpoche. Toda vez agora estou me fugindo o nome. Por favor, o nome do mestre do Shagdu e do Rinpoche. Tucor, não. Não, não, é o. Eita, minha memória aqui tá ruim. Tô tomando B12 aqui, que já tá um negócio sério. Deixa eu só abrir aqui. Ô, Florim, Oi, queridas. Pode falar. aproveitando a parada, Sim, o que quer dizer Rinpoche? precioso. Quer dizer, Ah, precioso. É um título assim, quer dizer, precioso. então é como a pessoa é mais do que lama. E, na verdade, não, é Dudio Rinpoche. Pronto, eu estava querendo lembrar agora. Eu estava esquecido. Dudio Rinpoche, que é simplesmente o reconhecido, assim, quando houve a transferência dos tibetanos para a China, né? A tradição Nyingma, eles não tinham uma liderança única, eles eram vários centros descentralizados, assim, dependendo da linhagem. Mas aí, como houve né, assim, a, o escape, né, para o Tibete, aí eles tiveram que se reorganizar, foi mais fácil indicar uma pessoa para concentrar os ensinamentos, concentrar, né, recuperar os ensinamentos da linhagem Nyingma. Então, Dalai Lama né, e os outros lamas indicaram Dudjom Rinpoche para ser o representante. E Dudjom Rinpoche é a emanação de Dudjom Limpa, né? Uma das emanações de Dudjom Limpa, né? Então, mas na linhagem Enigma tem muitas os Nigmas, eles têm várias linhagens, assim. Então, é bem complexo, assim. Eu não sei muito da história, assim, das linhagens. Sim, mas eu estava falando assim, aí Rinpoche é um título precioso. Então, como os tibetanos, eles mantêm essa tradição dos tulcos, né, de encontrar os mestres, né, que renascem, que retornam. Então, eles usam, normalmente esse título está ligado com a tradição tibetana, né? Porque eles colocam esse título de precioso, né? Quer dizer, precioso, Rinpoche. Mas aí sempre tem um nome, né? É Dujo, Yeshe, aí Rinpoche, no final Rinpoche, mas é E mais um lama título. seria outra tradição? Lama quer dizer professor, né? Grande É. mãe, quer dizer, é um pouco isso, assim, lama, quer dizer, grande mãe, no sentido de compassivo, né? Uma pessoa que tem uma compaixão profunda, né? Porque o lama, na verdade, ele está imbuído da bodhicitta, né? Ele está imbuído da bodhicitta relativa e absoluta, né? Principalmente, para poder ajudar os seres. Então, o lama é aquele que tem isso naturalmente, assim, e é reconhecido assim, né? Normalmente os mestres, a linhagem é viva, então o mestre reconhece os alunos, aí, por sua vez, é um reconhecimento, assim, né? Então vamos lá? A gente vai conversar e o Shagdu vai conversar um pouquinho também sobre esse tema e a gente vamos ver no livro dele comentários sobre o Nondro, esse capítulo, sobre o Lama, e a gente vê até onde a gente consegue chegar, mas eu acho que vai ser suficiente, assim. Aí depois a gente inicia as práticas preliminares comuns, que vai ser os 4 pensamentos, né? E a gente vai ver um por um, bem? Então vamos começar com a nossa prática, um pouco de, né, as nossas preces, recuperar a nossa motivação, aí a gente medita um pouquinho e aí a gente segue o estudo. Deixa eu vou fechar aqui os microfones só enquanto a gente está fazendo isso. E a gente vai, então.
Pronto, esse é o Dujon Rinpoche, né, que eu falei agora, Dujon Rinpoche, né? Só para lembrar aqui, já que eu deixei aberto. Então, se a gente for puxar a linhagem do Shagdu, né, Shagdu e o Gyatro Rinpoche, o Lama Santen e a Lama Long Wallace, então a gente vai encontrar nós encontramos na nossa vida o Lama Santen e o Lama Long Wallace, né, mais próximo de nós. Mas aí tem muitos conheceram o Shagdu, muitos conheceram o Gyatro Rinpoche. O Shagdu, mestre do Lama Santen, Gyatro Rinpoche, mestre do Alan Wallace, Lama Alan Wallace. E aí tanto o Shagdu como o Gyatro Rinpoche, estão aqui sentadinhos aqui, ó. Gyatro Rinpoche, Shagdu Rinpoche, sentados na mesma sala, na mesma cerimônia, sendo presidida por Dujon Rinpoche. Dujon Rinpoche é esse que foi reconhecido como a emanação, uma das emanações do Dujon Limpa, na geração seguinte, né? Ele foi a emanação de Dujon Limpa diretamente, e foi reconhecido como aquele mestre que tinha capacidade de reunir a tradição Nyingma quando os tibetanos foram para a Índia, né? Que é Dujon Rinpoche, ele era muito erudito e muito realizado. Então ele organizou, recuperou, né, os manuscritos, melhorou, organizou tudo isso nessa fase, né? Então, toda aquela linhagem de Guru Rinpoche, né? Porque o budismo tibetano foi, digamos, estabelecido mesmo, e o Vajrayana se proliferou a partir de Guru Rinpoche, né? Então vamos lá, fazer as preces. Então, queridos, só por uns instantes, a gente então deixa a nossa consciência no momento presente, nossa atenção aqui agora, em especial no nosso corpo. Deixa a consciência iluminar todo o campo somático do corpo, local onde ele está sentado, ancorado, sentindo, né, a firmeza do elemento terra. A gente soltando as preocupações, expectativas. A gente então se abre para esse momento que se configurou agora para nós, onde a gente vai estar junto com o Sangha, ouvir o Dharma e nos inspirar, né, na lucidez dos mestres, né, desde o Buda até todos os nossos mestres, né, o Rinpoche, o Jujun Rinpoche, Jagdu, Gyatro Rinpoche, Lama Santa e Lama Lomas. Então a gente se abre para receber essas bênçãos. E então a gente se abre para reconhecer que nós temos essa oportunidade assim maravilhosa nesta vida de reunir essas causas e condições para estar seguindo um caminho autêntico, para que a gente possa realmente compreender toda a confusão que está presente, para a lucidez, simplesmente ajudar os outros, porque o potencial é todos os seres sencientes, todos os seres que têm uma mente têm esse potencial. A gente lembra rapidamente esse conjunto de ensinamentos que nos dão essa perspectiva de onde a gente está, do, da dinâmica que ocorre na nossa mente aqui agora, e do caminho que se descortina para a gente acessar a lucidez, recuperar a lucidez. A gente lembra, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta disso. Às vezes a gente se perde, passa tempos sem se lembrar disso. Talvez passou anos da nossa vida sem olhar para as causas e condições favoráveis da nossa vida. Mas, em especial, o fato de a gente ter encontrado um caminho autêntico. Essa é a condição preciosa da nossa vida humana. Caminho autêntico de liberação. Está se descortinando para nós. Então, isso torna preciosa a nossa vida humana.
Então a gente se empodera, se alegra, reconhecendo essa condição. Mas aí também a gente lembra imediatamente: todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. É o primeiro ensinamento que os mestres nos convidam a penetrar a natureza dos fenômenos, a natureza impermanente dos fenômenos. Então a gente olha, começa a olhar a impermanência não só grosseira, óbvia, mas também a impermanência sutil, em especial não só no nosso corpo, né, nas nossas células, na nossa energia, mas em especial na nossa mente, nas nossas emoções, nossos pensamentos. Tudo está em fluxo. Então a gente cuida de acolher cada momento como um momento importante, como um momento de prática, enfrentar todas as condições de mudança, compreendendo que assim é a manifestação de todos os fenômenos. A gente não se sente surpreendido pelas transformações, pelas mudanças, e com isso a gente transforma tudo em prática e nos prepara para um momento, né, mais desafiador para nós, que vai ser o momento da nossa morte, ou da dissolução dos elementos, dessa configuração. E a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente olha a natureza interdependente das causas e condições, faz surgir todos os fenômenos. Então a gente cuida de ver que tudo está interligado, né? O universo, o ambiente, nosso comportamento, nossa mente, está tudo interligado. Então a gente cuida, gera um senso de cuidado, aquilo que está sob o nosso domínio, nosso poder, nossas ações em corpo, em fala e em mente. Com isso a gente faz melhores escolhas e a gente, todas as causas, todas as circunstâncias também, elas podem mudar. A gente está com uma perspectiva mais ampla também. E por fim a gente lembra que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente aprofunda a compreensão da natureza de sonho do sofrimento e como ele é construído. Ver os níveis, não só o nível mais grosseiro de sofrimento, que é o sofrimento, aquilo que a gente não quer enfrentar, vem pela aversão à dor, a doença, mas também o sofrimento da mudança, quanto que está ligado aos nossos apegos, aquilo que a gente se agarra como nossa felicidade, né, a qual nossa felicidade está dependente, o sofrimento da mudança, mas também o sofrimento mais profundo, que é sobre esse sofrimento que o Buda ensinou todo o caminho, que é o sofrimento todo pervasivo, do fato da gente não reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, todos os fenômenos, operar com essa ignorância, fazendo surgir uma apreensão enganosa, que é a delusão. Com isso, a gente distorcer toda a nossa realidade. Isso faz surgir as aflições mentais, as ações não virtuosas, que resultam em sofrimento. Então, é sobre a compreensão desse sofrimento mais sutil, todo o caminho é desenhado. Então, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para essa verdade. E a gente olha ao redor, e todos os seres, nossos parentes, nossos amigos, todos os seres humanos, não humanos, a gente olha e passa a desejar. Antes disso, desculpa, a gente vai tomar esse voto, né, a compreensão dos quatro pensamentos, nos leva a gerar essa energia, a energia do caminho, buscar o caminho genuíno. Então a gente renova nossos votos de refúgio no caminho genuíno, está representado aqui as três joias, no nível mais inicial, e
o nosso voto de Bodhicitta, que é de aspirar realmente transformar a nossa mente para beneficiar nós mesmos e a todos os seres. Então, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chedang saki choknam lam janchu badu dani kyatsu chi dagi jinso gi pe sonam kim drola benchi sangye drupasho Sangye chadam saki chaknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sonam kim drola penti sangye drupasho. E quando a gente renova o nosso voto de refúgio bodhicitta, é natural surgir em nós a bodhicitta da aspiração, que está representado por esses quatro desejos, quatro incomensuráveis. Que todos os seres tenham felicidade em suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Naturalmente surge em nós essa aspiração, em direção a todos os seres. Não só, né? É óbvio, a gente aspira isso para nós também. Então, com isso, com essas reflexões iniciais, a renovação do nosso voto de refúgio bodhicitta, então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, todos os nossos mestres, para que todos os nossos obstáculos possam ser removidos, que o nosso estudo de hoje possa, a nossa prática, possam trazer compreensão, esclarecimento, bênçãos, para a gente remover nossos obstáculos, e a gente seguir o nosso caminho nessa vida humana, fazendo realmente a nossa vida humana preciosa. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padre Massambhava, que alcançou o espantoso supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgulho no Jansan. Pemagi sandupula yatsei jagi nyudrunyi Pema june jesudra kurdukandro mampekor keki jesu dadru ki jengilop chir shiksuso Guru Pema Sidi Hum Morgen Yugi no Jansão Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyudrungi Pema Juni Jai Sudra Kurdu Kandro Mampekuor Keki Jai Sudadru Ki Jenge Lapche Shesu So Guru Pema Sidi Hum. As bênçãos das nossas súplicas, uma confiança crescente, com a abertura do nosso coração e da nossa mente. A gente se deixa inundar por essas bênçãos. E a gente pode imaginar o Rinpoche na nossa frente, alegremente, se dissolvendo em luz, uma esfera radiante com as cinco luzes, os cinco aspectos da mente de sabedoria. Essa é a essência da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. A essência da nossa própria mente. Quando a gente recebe essas bênçãos, imaginando essa esfera luminosa vindo por toda a nossa cabeça,
cabeça também de todos os seres, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E a gente se deixa inundar por essas bênçãos. A partir do nosso coração, irradiando essa esfera luminosa, irradiando por todo o nosso corpo, todas as células do nosso corpo, toda a nossa energia, toda a nossa fala, toda a nossa mente, todo o nosso fluxo mental, purificando toda a confusão e abrindo o espaço para que essa radiância se manifeste, tocando a tudo e a todos. Então, com essas bênçãos, com esse reconhecimento, que a gente então vai acumular um pouco de silêncio. E se deixa repousar aí essa abertura luminosa, cognoscente, plena de qualidades, qualidades que naturalmente se manifestam a partir da lucidez, da compreensão direta, do reconhecimento da nossa própria mente, consciência, de toda a nossa experiência. Deixa essa consciência reconhecendo a si mesma, aberta, clara, presente. A gente pode manter no canto do olho, como diz Lama Wallace, a consciência da respiração, que vem de encontro à nossa consciência. Deixa que o ritmo da inspiração e da expiração venha ao encontro da nossa consciência, que está sempre presente, aberta, iluminando todas as experiências, mas a gente, em especial, deixa ela iluminar a experiência da respiração, sem focar, sem concentrar, apenas levemente consciente do fluxo da inspiração e da expiração que ocorre a cada momento. E a gente pode aproveitar o momento o final da expiração para vivenciar, para experimentar essa pausa aberta, clara, deixar que a próxima inspiração surja naturalmente.
É o descansar em consciência com a respiração. Deixe acontecer o que quer que aconteça. Não tente bloquear nada, nenhum pensamento, nenhuma emoção. Deixe-os ir e vir como quiserem. Mas não se percam neles. Permaneça com um toque suave de consciência com a respiração. Ok, então a gente mantém essa mesma mente clara, aberta, consciente para o nosso encontro aqui, para o nosso estudo. Tudo bem? Gentilmente, aí trazendo o corpo, a energia e a mente aqui para o nosso estudo. As carinhas aqui. Então tá, a gente vamos retomar já diretamente para o capítulo, tá bem? No livro, a gente vai estar vendo o capítulo do livro Comentários sobre o Nono, o capítulo sobre invocação. Eu vou trazer aqui o compartilhamento. Então, o tema do capítulo que a gente vai ver, né, é o mesmo do capítulo do livro do Portões da Prática Budista, né, sobre a questão do lama, né? Aqui ele chamou, né, antes dele comentar as preliminares externas, que são os quatro pensamentos, ele chamou no capítulo a invocação, porque aqui, como ele está comentando, eu falei para vocês, ele está comentando a liturgia do Nondro, né, nesse livro. Na liturgia do Nondro, ela inicia com essa invocação, homenagem, suplico-lhe que tome consciência de mim, Lama, constante e infalível protetor. Então, essa é como está na liturgia que a gente usa, né, que o grupo do Vajrayana Foundation, do Lama Fred, disponibilizou para nós, né, em português. Claro que tem umas diferenças nas traduções, como a que ele usou, né? Ele diz assim: a primeira linha do Nondro invoca o Lama com Namo, que significa homenagem. Essa palavrinha Namo é homenagem, né? Aí, e continua, ó Lama. Aí na nossa liturgia, foi, em vez dele colocar assim, ó, acho que foi o Lama Fred que traduziu para o português, né? Ele traduzia assim, ele traduziu: suplico-lhe que tome consciência de mim, Lama. Isso está sintetizado nesse ó Lama, né? Suplico-lhe que tome consciência de mim, que é uma invocação, né? Você diz, ó Lama, você faria assim, né? Mas o que ele diz em seguida? Protetor infalível e constante, que está igual também na nossa liturgia aqui que a gente usa, tá? Homenagem. Suplico-lhe que tome consciência de mim, que sintetiza esse ó Lama, né?
constante e infalível protetor. Então, realmente, né, tanto o Shagdu, né, que traduziu, o grupo do Shagdu que traduziu esse aqui, que está no, sim, como o grupo do Lama Fred, né, traduziu assim também para o português, né? Então, constante, infalível, protetor, infalível e constante. Aí o Shagdu vai explicar aqui. Deixa eu tirar aqui o sumário. Aí o Shagdu vai explicar. O título Lama representa a consecução de qualidades espirituais específicas. Né? Qualquer um que vai ser chamado de lama, ele tem que ter obtido qualidades espirituais específicas, que infalivelmente protegem e beneficiam seres sencientes. Então, lama é aquele que tem qualidades que trazem benefício aos seres. Então, não basta ter o título. Se você não tem essas qualidades, você não é de fato um lama nesse sentido, né? Você não consegue ajudar, né, proteger e beneficiar os seres sencientes, então esse título, né, é vazio, né, para você. Então, um lama autêntico, ele detém uma linhagem ininterrupta dos ensinamentos do Buda. Ele recebeu, né? Ele vai explicar aqui, né? Ele ou ela estudou os ensinamentos, ela ouviu o Shagdu, estudou os ensinamentos, contemplou-os e os questionou até que todas as suas dúvidas fossem completamente esclarecidas, fazendo surgir uma clara compreensão. Primeira etapa. Primeiro, ele recebeu ensinamentos de uma linhagem ininterrupta, uma linhagem autêntica, como, por exemplo, agora a gente tem recebido, né? A gente recebeu do Lama Santa e Lama Alan, que por sua vez recebeu do Shagdu e do Gyatro Rinpoche, que por sua vez recebeu do Dudjom Rinpoche, que por sua vez recebeu de vários outros mestres, né? E tem que ver a história, né? De várias linhagens, né? Que detinha a linhagem do próprio Dudjom Limpa, né? Todos os ensinamentos, tratados do Dudjom Limpa, né? Então, ele recebeu, compreendeu e praticou. Esse é o ponto, né? Então, assim, um lama autêntico, então, ele detém uma linhagem ininterrupta dos ensinamentos do Buda. Ele ou ela estudou os ensinamentos, contemplou-os e os questionou até que todas as suas dúvidas fossem completamente esclarecidas, fazendo surgir uma clara compreensão. Daí, o lama meditou, indo além de uma abordagem erudita, intelectual. Ou seja, ele botou, internalizou a compreensão, né, que é essa parte da meditação, né? Até que a própria essência dos ensinamentos, principalmente os relacionados à bodhicitta e à natureza da mente, tenha produzido uma profunda transformação. A motivação de bodhicitta, então, dois ensinamentos importantíssimos. A bodhicitta, né, os ensinamentos relacionados à bodhicitta, da aspiração e da aplicação, que é de você aspirar, transformar a mente para trazer benefícios genuínos a si mesmo e aos outros. Essa é né, tanto a bodhicitta da aspiração como a bodhicitta da aplicação. A bodhicitta da aspiração, as quatro qualidades incomensuráveis. Desejar, né, bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. E a bodhicitta da aplicação, que é isso tudo está na bodhicitta relativa, né? A bodhicitta da aplicação são as seis perfeições: procurar praticar generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, para aí você realmente penetrar na sabedoria. E quando você obtém a sabedoria completa, você está aí agora navegando mais não em águas da bodhicitta relativa, mas da bodhicitta absoluta, que é a realização completa da natureza da mente e dos fenômenos. Essa é a bodhicitta absoluta. As duas, elas são farinhas do mesmo saco, né? Na hora que você tem a bodhicitta absoluta, você tem todo o caminho da bodhicitta relativa aberto, assim. Você então, naturalmente, a bodhicitta, as quatro qualidades incomensuráveis, as seis perfeições se manifestam, se você tem a bodhicitta absoluta, né? Mas aí a bodhicitta relativa torna-se caminho para a gente realizar a bodhicitta absoluta.
né? Que é a realização completa da natureza da mente e dos fenômenos, né? Então, o lama é aquele que tem realização de bodhicitta e da natureza da mente, né? Que é a bodhicitta absoluta, completamente. Então, a motivação de bodhicitta inspira o lama a guiar os seres para fora do poço do samsara. Vai ser a atividade natural de alguém que tem bodhicitta. É ajudar os seres, né? Não tem outra coisa para fazer. E com a realização da vacuidade, que é na realização da natureza da mente, vivenciada pelo lama, a compaixão e o amor beneficiam os seres espontaneamente, sem esforço. E as bênçãos do lama penetram suas mentes. Por essa razão, se diz que se virmos, ouvirmos, tocarmos ou nos lembrarmos do lama, poderemos encontrar a liberação. Por isso que tem a evocação no início, ó lama, aquele protetor constante e infalível protetor. A gente se lembra, inicia a prática se lembrando do lama. Mas se lembrando do lama aí é no sentido de se lembrar das qualidades do lama. Qualidades que ele manifesta, porque o ponto é esse, é a radiação das qualidades, é que tornam o praticante, de fato, um praticante que gera bênçãos, né? Que ajuda, de fato, né? A compaixão do lama, então ele diz, por essa razão se diz que se ouvirmos, né? Nos lembrarmos do lama, poderemos encontrar a liberação. A compaixão do lama sempre se conecta com a nossa devoção, como a união de um colchete à colcheta. Então, por isso também a importância dessa invocação logo no início da prática do Nondro, porque também a gente está a gente está cultivando devoção. Porque aí a compaixão do lama com a nossa abertura, né? Lembra que a gente falou do encontro passado, de que devoção, a gente pode olhar a devoção como três qualidades, né? Admiração, respeito e gratidão. A gratidão, ela vindo do fato da gente começar a realizar, né, e gerar confiança no caminho. Então, quanto mais a gente realiza, né, as práticas, a gente começa a experienciar diretamente, mais confiança a gente tem. Isso é que gera, né, a qualidade da gratidão mesmo, porque a gente está vendo em nós o resultado daquilo. Então, aí a gente, na hora que a gente, né, a compaixão do lama se encontra com a nossa devoção, aí a magia se dá, né? A magia vai se dando, né? Vai se dando no caminho, né? Tudo bem? Se quiserem qualquer coisa, vocês, tá? Levanta a mãozinha e a gente para comentar. Mas o texto do Shagdu está bem interessante, assim, acho que vale bastante a pena a gente olhar, tá bom? Vamos lá. Esse tema é um tema importante, assim, né? A gente viu, né, no encontro passado, tem os comentários, inclusive, do Mingyur Rinpoche também, né? Sobre a gente precisa de um lama, né, de um professor, né? Então, aí ele vai dizer, a compreensão intelectual adquirida pelo empenho em estudos formais representa um valioso e necessário componente no treinamento de um lama. Então, o lama conhecer os ensinamentos, compreender, ter clareza, isso é bem importante. No entanto, não deveríamos contar espiritualmente com alguém, ele fala assim, né, de forma mais profunda aí, né, do ponto de vista muito íntimo assim, né? Então não deveríamos contar espiritualmente com alguém que tenha estudado livros sem ter integrado o seu significado através da meditação. Da mesma forma que não deveríamos confiar num cirurgião que seja um brilhante teórico, mas que nunca tenha feito uma cirurgia. Ou em um instrutor, por exemplo, de autoescola, que, embora conheça as regras de trânsito muito bem, nunca tenha dirigido. Então, buscamos, não, né, com essa analogia, buscamos por um lama que tenha atingido a ampla perspectiva de um meditador, que possa ver além dos padrões comuns dos fenômenos, que possa guiar a nossa meditação a partir da sua própria. Então, um conselho importante, né? A gente
É nos vincularmos, nos conectarmos com os professores que têm não só conhecimento do Dharma, do caminho, mas têm a prática, tem acumulação de prática, de fato, né? Realização, né? Muitas, ele vai dizer, muitas experiências podem surgir durante uma meditação, algumas positivas e outras perturbadoras. A gente viu muito quando a gente estudou Aquietando a Mente do LamaLam Wallace, né, dos ensinamentos de Dujon Limpa, quando ele falava muito dos nhams, né, das experiências meditativas, que a gente precisa entender que muitas coisas podem acontecer no processo que a gente está dragando a nossa mente. E se a gente não tiver orientação, a gente pode se perder, ficar preso, né? Ou desistir, né? Ou achar que aquilo não é para nós. Então a gente precisa de um guia que já tenha trilhado minimamente o caminho que a gente está trilhando, que já estava um pouco, esteja um pouco na nossa frente, né? Pelo menos, né? Então o Lama meditou até o ponto de obter confiança em todos os níveis da prática e pode discriminar entre meros fenômenos meditativos transitórios, os nhams, né? E ele pode diferenciar claramente entre meros fenômenos meditativos transitórios e sinais estáveis de realização. Então, somente um lama que tem experiência com a prática pode nos ajudar, se a gente for aprofundar a nossa prática, a nos ajudar nesse processo, porque a gente vai ter, né, experiências positivas, outras perturbadoras, e às vezes são apenas meros fenômenos meditativos transitórios e não são realizações, sinais de realização. Então, o lama precisa ter essa experiência para nos ajudar, se a gente for trilhar por um caminho realmente de aprofundar a nossa prática, né? Então, por meio da experiência adquirida com a meditação, o lama pode nos guiar por entre as armadilhas da nossa própria meditação e nos inspirar às mais altas realizações espirituais. Então, o lama experiente é que vai realmente poder nos ajudar. Como um guia, a gente não vai entrar numa floresta com sozinhos ou com um guia que não conhece a floresta, né? Então, a gente vai, se a gente for realmente se dedicar a investigar a nossa mente, aprofundar a nossa prática, que seja com alguém que a gente realmente. E aí a gente vai encontrar, a gente vai ter vários níveis de lamas, assim, ao longo do nosso caminho, do nosso processo. Lamas que vão nos dar uma visão geral, lamas que vão nos dar iniciações, até aquele lama que vai nos apresentar a natureza da mente, se é aquele, o lama raiz, o lama que vai nos conduzir para estabilizar a nossa compreensão da natureza da mente, né? Isso tudo é um processo. Então, a gente vai encontrar nesse caminho vários tipos de lamas, né? Que são etapas, né? A gente vai seguindo, né? E que bom que a gente possa ter lamas que vão nos conduzir em cada etapa, né? Aí ele vai dizer, então, um lama qualificado nos ajuda a desenvolver a sequência do nosso treinamento, realçando nossas práticas atuais, ou seja, aquilo que a gente deve praticar agora, e ou então mudando a ênfase quando for adequado, para que possamos seguir o caminho mais direto em direção à realização. É como um tratamento, né? É um tratamento, a gente vai recebendo aquilo que é adequado para nós naquele momento, né? Para poder ir removendo os obstáculos, né? A natureza última está presente, mas a gente tem obstáculos para esse reconhecimento. E a gente precisa ter essa orientação, né? Nasquelas práticas que vão fazer sentido para nós, né? E ele explica isso aqui. O caminho é muito individual. Ele vai dizer aqui, ó, nesse tópico. Um único tipo de meditação, pode não ser o modo mais eficaz de treinar a nossa mente. Assim como um só medicamento não curará todas as doenças que poderão nos afligir durante um longo período. Os métodos do Vajrayana, eles variam de acordo com a personalidade e de acordo com a capacidade dos praticantes e com os tipos de obstáculos que eles encontram. Então, o caminho é muito individual. A gente pratica em grupo, pratica em sangha, mas cada um tem a sua mente e seus obstáculos. Então, tem coisas que vão ser
se realmente a gente começa a ter uma relação mais próxima, né, com o caminho de realmente de aprofundamento, e o caminho está se desenhando para nós, a gente vai ter práticas, às vezes, práticas muito específicas para nós, porque a gente vai ter obstáculos específicos, capacidades, né, específicas, conexão, karma, isso tudo faz parte do encontro, né, assim, do professor-aluno, né? E do próprio Dharma, né? O próprio caminho. O Dharma, o próprio Buda, ele apresentou o caminho de várias perspectivas. Uma perspectiva mais grosseira, depois uma perspectiva sutil, e uma perspectiva muito sutil. Então, pode ser que a gente até compreenda uma perspectiva muito sutil, tem um nível de compreensão intelectual, mas na prática a gente está numa perspectiva muito grosseira. Então, a gente precisa das práticas. Aí, todas as práticas, o caminho de práticas vai ser uma riqueza, porque vai fazer sentido. E a gente vai poder depois saber onde é que a gente está um pouquinho, né? E com a ajuda do mestre, dos lamas, né? Que estão tá nos orientando, dos nossos amigos espirituais, vão nos ajudando a ver onde a gente está e que tipo de prática a gente fazer naquele momento. E depois o que fazer a seguir, né? Então a gente desenhar o nosso caminho, né? Nosso caminho vai se desenhando. Ele diz isso aqui, né? Então, o treinamento do lama também nos protege porque refina a nossa percepção de quais condutas de corpo, fala e mente aceitar e quais rejeitar. Quanto mais o lama manifesta essas qualidades no treinamento dele, aí a sua conduta de corpo, fala e mente refletem isso. E ele se torna um espelho para nós em relação a isso. A gente, às vezes, só estando na presença do lama, a gente já entende o que é bom e o que não é bom a gente fazer, né? Então, aí, com essa presença, né, que nos protege, porque nesse sentido já nos inspira o que fazer e o que não fazer, a gente evita plantar sementes kármicas para o sofrimento futuro. Porque se a gente tem uma pessoa que está próximo de uma pessoa que nos inspira, nos coloca numa mandala né, quando a gente está na presença né, da sanga, a gente vê isso, assim. A gente, nossa, a gente compreende melhor, nossa mente fica mais calma, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais aberto, né? E aí as coisas vão fluindo, né? E a gente evita, né, como ele disse, nos protege de gerar mais karma, né, para o sofrimento futuro. E nesse sentido, o Lama nos oferece também proteção constante nesta vida e em vidas futuras. Porque se ele nos inspira a, a adotar condutas de corpo, fala e mentes que não levem a criar mais karma, a gente está protegendo nessa vida, porque a gente está evitando encrencas agora, e em vidas para vidas futuras, né? Aí as orações e a orientação do lama também, eles podem também nos proteger dos obstáculos provenientes de karma passado. Pode ser que a gente venha enfrentar coisas difíceis nessa vida. E aí, eu acho que até a Emília comentou, né, uma vez que quando ela, eu acho que foi seu pai que foi assassinado, né, uma pessoa, seu irmão, não sei, foi assassinado, e aí você, na época, conversou com o Lama Santa, e o Lama Santa te deu uma orientação, e aquilo ali, nossa, te protegeu, porque se você não entrou dentro da mandala do ódio, da agressão, né, da raiva, né, até da vingança, né? Então, ele está dizendo isso aqui. Então, as orações e a orientação do Lama podem também nos proteger dos obstáculos provenientes do karma passado. Mesmo que possamos continuar sendo confrontados por situações difíceis, o Lama nos mostra como trabalhar com elas por meio da nossa prática. Então, nos ajuda, né? É muito prático, assim. Por isso que aí lá no final a gente vai ver, né, que o Lama Loyola sempre dizia assim, perguntaram ao Dalai Lama, é realmente necessário um lama no caminho espiritual para a gente se desenvolver? Ele disse, pode não ser intrinsecamente necessário, mas a gente ganha muito tempo no processo. Porque tendo a orientação de alguém que já trilhou, vai ser muito mais fácil, como se você fosse aprender um piano, uma coisa, um mestre que te ajude, vai ser muito mais fácil, mais rápido o processo do que você sozinho, né? Sozinho, né? Então, a nossa conexão com o lama infalível indica um grande mérito e poderosas orações de aspiração em vidas passadas. Então a gente pode se perguntar, poxa, né? Se eu não encontrei um lama ainda, se eu não estou com um mestre,
isso indica que talvez a gente, né, a gente precisa gerar mais méritos, né, nesta vida, aspirar pelo menos nessa vida, né? E aí a gente vai tendo isso. Mas se a gente já tem uma conexão forte com o lama infalível, indica, ele está dizendo aqui que a gente que indica um grande mérito e poderosas orações de aspiração em vidas passadas. Então a gente começa a fazer agora, né? Gerar mérito e fazer aspirações de encontrar um, um guia precioso, infalível nesse caminho, né? E com isso, a gente abre o nosso coração e a nossa mente, a gente se torna receptivo para ver, porque de repente está aqui do nosso lado e a gente não viu. Está pertinho de nós e a gente nunca encontrou. Passou 500 vezes pelo SEB, nunca entrou, né? Então a gente às vezes está pertinho, então a gente começa a aspirar, pelo menos aspirar já a gente começa a gerar mérito, né? Aí ele vai dizer, então se a gente tem já uma conexão, se não a gente aspira, a gente já tem um grande mérito, né? Teve um grande mérito e aspirações de vidas passadas. No entanto, uma terrível tragédia espiritual pode resultar se encontrarmos e seguirmos um falso mestre que distorça os ensinamentos e não baseie as instruções espirituais que ele dá, né, em uma transmissão de linhagem pura. Um mestre que meramente finja ter realização, cujo interesse em seguidores esteja motivado por interesse próprio. Então, aqui, Shagdu traz um alerta, assim, né, para a gente olhar de fato, né, se aproximar. Todos os ensinamentos dizem, se aproximem de forma cautelosa, avalie os mestres, não por impulso, não porque é famoso, mas vejam, né, se ele se as instruções se baseiam numa transmissão de linhagem pura, se ele não distorce os ensinamentos, se ele, né, finge ter realização e se o interesse dele maior é movido, né, pelo seu próprio interesse, e não o interesse das pessoas. Então, tais mestres, eles destroem a oportunidade de desenvolvimento espiritual de seus seguidores nesta vida, ou seja, eles já vão causar um dano nesta vida, eles atraiçoam, né, os seguidores na hora da morte, porque você ali é a hora que você precisa de uma conexão profunda com alguém que tenha uma realização de fato, tenha compaixão de fato, e aí você não tem, se sente desamparado, por exemplo, você pode vir a se sentir desamparado na hora da morte, e minam o mérito que eles necessitariam ter para encontrar um caminho espiritual no futuro. Porque está dizendo que é uma grande tragédia espiritual se a gente se conectar com um lama que não seja autêntico, né? Porque a gente pode criar um dano para vidas, assim, né? Porque pode nos afastar do caminho, por exemplo, a gente gerar, né, uma aversão, fechar a porta, assim, para a gente, para um caminho de transformação genuíno, né, assim, para nós. Então, um aluno perderá bem-estar espiritual não só nesta, mas em muitas vidas por vir, se for guiado por um falso mestre. Aí ele vai dizer, alguns lamas iluminados, eles manifestam sabedoria de formas não convencionais. Então, não está na aparência da ação do lama a, a chancela de que ele é ou não é iluminado. Porque ele diz, alguns lamas iluminados, ele podem manifestar sabedoria de formas não convencionais. Alguns lamas charlatães, parecem serenos e sábios e têm boa reputação. Como poderemos saber a diferença? Se um lama iluminado, por exemplo, pode manifestar uma sabedoria de uma forma não convencional, não sei, aquela pessoa santinha, boazinha, fofinha, né? Que você esperava encontrar, como por exemplo, quem encontrasse, se diz Tukuarik, vivia lá nas cavernas, parecia um mendigo, Patro Rinpoche, que parecia um mendigo, Trumpa Rinpoche, que até o próprio Shagdu aqui se refere,
que era controverso. Outros mestres mais assim irados, né? O próprio Shagdu, talvez, fosse uma pessoa meio diferente assim, né? Então, alguns lamas iluminados manifestam sabedoria de formas não convencionais. O próprio, por exemplo, Zonza Khyentse Rinpoche não é um mestre convencional. Basta ver as postagens dele, por exemplo, no Instagram, basta ver o documentário que uma aluna dele fez, né? Palavras do meu mestre perfeito, meu professor perfeito, para poder contar como é a relação com ele, com um mestre assim mais próximo, um mestre realizado que não se agarra numa identidade de mestre e mantém aquela relação de aluno, professor, e assim, não. Um mestre realizado, como o próprio ele diz, o próprio Dzonza que a gente fala nesse documentário, a função de um mestre é destruir a identidade do aluno, o ego do aluno. Isso pode não ser nem um pouco confortável. Então, então, a gente não, se a gente quiser se aproximar de um mestre para ter aquela pessoa que vai nos passar a mãozinha, não botar lá para cima, não, tá? Não é essa a função do mestre, que é autêntico. O mestre autêntico é nos ajudar a gerar lucidez completa, a remover toda a nossa confusão, em especial as nossas, né, o nosso apego, nosso apego, principalmente à nossa identidade. Claro que, dependendo da nossa conexão, né, como for, tem as histórias aí, né, de um mestre que deu uma chinelada no aluno, e o aluno fez o aluno Milarepa, a história de Milarepa, que é uma história que o aluno Milarepa sofreu na mão do, do Marpa, né? Mas por quê? Porque ele tinha um obstáculo que só o Marpa tinha essa coragem de ajudá-lo tinha a capacidade, a coragem de ajudá-lo a enfrentar. Ele tinha né, um orgulho, uma coisa assim, só um mestre irado podia ajudar. Então, assim, um mestre autêntico, ele pode manifestar uma sabedoria não convencional. Ao passo que um mestre, um charlatão, como eu disse, né, pode ser uma pessoa fofa e muito querida, certo? Então, isso não quer dizer muita coisa. Então, só para a gente não, né? Ele está querendo dizer isso assim, que a gente não confiar numa aparência externa, né? Então, alguns lamas iluminados manifestam sabedoria de formas não convencionais. Alguns lamas charlatões parecem serenos e sábios e têm boa reputação. Como poderemos saber a diferença? Conferindo suas linhagens. Lamas autênticos honram suas linhagens e serviram os seus próprios mestres com devoção exemplar. Averiguamos sua motivação. Aí, uma outra chave. Averiguamos a motivação, sua bondade de coração. Beneficiar os seres sencientes é realmente a sua intenção? Cabe a nós investigar. Podemos sentir compaixão subjacente, podemos sentir, né, compaixão subjacente em suas ações? A gente sente a compaixão dele nas ações que ele faz? Uma compaixão que está ali por baixo? A gente consegue sentir? Novamente, aqui a atividade irada pode ser levada a cabo com amor e compaixão incondicionais. Se, por exemplo, um lama faz uma ação de compaixão irada, que é uma ação não convencional, mas se a gente fosse sofrer essa ação, por exemplo, e essa ação for genuína, a gente vai saber que ela é compassiva, porque a gente vai saber o que ela provocou em nós, por exemplo. Como um pai, uma mãe, por exemplo, que segura o filho, não deixa o filho fazer tal coisa porque sabe que aquilo vai ser danoso para o filho. Então, o filho, mais naquela hora, pode espernear, mas depois vai reconhecer que era para o bem, se tivesse seguido o que poderia ter acontecido, né? Por exemplo, isso é um exemplo de compaixão que dá-se assim, para compaixão irada, né? Então, ele vai dizer, ele diz assim, podemos sentir compaixão subjacente em suas ações? Novamente, aqui, a atividade irada pode ser levada a cabo com amor e compaixão incondicionais. E, por outro lado, a suavidade pode ser hipócrita. Então, cuidado.
certo? Nesse sentido, eles, presta atenção. Averiguamos novamente. A gente experimenta uma clareza maior como resultado das palavras e ações do Lama, né, dos ensinamentos que ele dá, do que ele faz. Os mecanismos da nossa mente foram esclarecidos, a gente está compreendendo melhor a nossa própria mente, nossas emoções, nossa confusão. Ganhamos ímpeto para praticar e corrigir a nossa conduta. Um lama autêntico pode trazer à tona momentos de transformação positiva através dos meios hábeis do Dharma. Já um falso lama simplesmente manipula nossa espiritualidade e reforça emoções venenosas e tendências enganadoras em nós. Nosso orgulho, nosso apego. Então, podem estar sendo reforçados ali, em vez de a gente estar se transformando a nossa mente, né? Ganhando ímpeto para praticar, corrigir a nossa conduta, entender a nossa mente, né? Então, alguém que se faça passar por lama, desprovido de linhagem pura e motivação pura, desprovido das qualidades que surgem da meditação autêntica, mais parece algo podre embrulhado em brocados e tecidos finos. Os olhos podem ser enganados. Parece um presente rico, maravilhoso, né, Ali? Mas o nariz sente o cheiro. Bem Shagdu aqui, né? Bem Shagdu. Então, tendo aí, bom, essas aqui são as recomendações que ele traz até agora, né? Sobre como a gente se ter cuidado para a gente ir se conectando, né? Com não ir para seguir qualquer um, porque, né? Tá todo mundo indo, né? Tipo assim, né? Você vai, vê, aí você olha, tem que, principalmente aqueles que você está se aproximando de fato, que está dedicando tempo, dedicando, né? Aí você vai olhando de forma, se você procura olhar de forma mais profunda, né? Certo? Está se conectando de fato, né? Aí ele vai dizer: tendo encontrado um lama infalível, devemos considerá-lo ou considerá-la tão preciosa ou precioso quanto nossa própria respiração. Então, uma vez que a gente começa a fazer as conexões e aí a gente encontra aquele lama que a gente sabe que é a pessoa que está vendo a nossa mente, está olhando, está podendo nos ajudar de fato, né? Então, devemos considerá-lo tão precioso ou preciosa quanto a nossa própria respiração. Assim, passamos a ter acesso a um tesouro de realizações espirituais, que a gente vai estar recebendo bênçãos para unir a nossa mente com a mente do próprio Lama, nesse sentido, né? Abrindo um canal de confiança né, de confiança que vai nos ajudar a realizar o que o Lama realizou, óbvio. Porque se a gente está se aproximando daquele Lama, é aquela realização que está sendo, a nossa conexão é com aquilo. Né? Então, ele vai dizer, tentamos enxergar, então, o lama, no caso da gente, né, chegar nessa situação, né, de encontrar um lama que a gente sabe que tem realização, que nos ajuda de fato, assim. Então, tentamos enxergar o lama em nossas interações de uma forma menos comum, cultivando a visão pura de suas atividades de corpo, de fala e de mente, cultivando a visão pura de que suas atividades de corpo, de fala e de mente são inseparáveis, por exemplo, das atividades de Guru Rinpoche, ou se é nosso, o nosso espelho de lucidez, se for o Guru Rinpoche, ou inseparável do próprio Buda, ou inseparável de Vajradhara, ou de alguma deidade que a gente, né, de Vajrasattva, deidade que a gente tem uma conexão assim, né? Então você consegue, tenta olhar as atividades do Lama, na nossa interação com o Lama, como se a gente estivesse olhando, vendo o Guru Rinpoche ali, né? Ou vendo uma deidade ali, né? Embora possamos, de uma maneira relativa, encontrar falhas no caráter humano do Lama,
Essa tendência de depreciar e criticar destrói o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Veja que aqui ele está falando da perspectiva de que a gente encontrou um lama infalível, né? Aí, claro que mesmo sendo um lama realizado, ele é uma pessoa. Então, ele vai ter características humanas, né? Ali. Ele não é um Buda, provavelmente, né? E aí, só um instantinho, Cris, vou já parar ali para a gente ver. Aí, a gente deve ter uma atitude, mais cultivar a visão pura, ele disse, não ficar encontrando falhas. E aí, o tempo todo se gerando dúvidas no seu processo, né? Porque senão a gente vai destruir o nosso próprio desenvolvimento espiritual. O Lama, a gente pode ver que ele intencionalmente aceitou as limitações e o sofrimento de um renascimento humano, que vai passar. Os lamas vão adoecer, vão sofrer, vão, né? No entanto, ele se mantém no reconhecimento da natureza búdica. Externamente, para nos guiar, o lama pode agir como um de nós, mas na realidade ele ou ela é completamente diferente. Se os nossos obscurecimentos nos tornam míopes para, já viu, Cristo? Para perceber a manifestação de Buda na forma externa do lama, devemos, no mínimo, nos abster de julgamentos arrogantes e imaturos, ou pelo menos, né? A gente olha ali, e aí o Lama Wallace depois a gente vou dar uma olhadinha lá, ele vai dizer, muito importante quando a gente começa a encontrar tem uma relação assim, né, de um lama que a gente aí está aprofundando a nossa prática, que a gente estabeleça um diálogo muito verdadeiro com o lama, para que a gente não sinta o lama, tenha uma visão pura do lama, não quer dizer que o lama está superior a nós. Quer dizer que a gente compreende a natureza manifesta e sutil daquela mente, porque aí a gente começa a lidar com os três kayas, né? Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. Então a gente está lidando agora no nível dos kayas, e aí a gente vê que a manifestação é humana, tem as limitações da manifestação humana, mas a intenção, a energia, a sabedoria, a mente estão operando dentro de uma perspectiva muito profunda. Então, mas isso vai depender da nossa maturidade também nesse processo, né? Mas sempre, como Lama Alan Wallace coloca no livro Budismo, né, Budismo com Atitude, que é o último ponto dos sete, né? O treinamento da mente em 7 pontos, o sétimo ponto, dentre as várias coisas, um deles é a gente ter os três aspectos. E um deles é ter um lama genuíno, né? Assim, autêntico. E aí mas a gente precisa estabelecer um diálogo muito, muito, muito franco, assim, muito franco. Nesse nível tem que ser um diálogo muito franco. Como a gente teria com um terapeuta, né? Por exemplo, né? Teria que ser um diálogo muito franco. Oi, Cris, vamos parar um pouquinho aqui para a gente. Eu estava escutando aquela conversa da Elizabeth Marques e da. Mats Nagial e a Tenzin Palmo, Jetsuma, Isso. E eu não ela vi, não. falou uma coisa que é verdade, né? Hoje a gente não tem mais como antigamente tinha a proximidade dos lamas. Hoje são poucos lamas para muita gente. Então, você estar perto de um lama é difícil, né? Então, eu fico pensando nisso que a gente acabou de ler, né? A gente sabe, por exemplo, tenho identificações com alguns lama, mas nunca está próximo, estou muito Mas distante. essa necessidade a gente vai se deparar, como o Mingo Rinpoche falou, a gente tem vários processos no caminho. Inicialmente, a gente vai ouvir de vários, como a gente está. Essa necessidade é mais premente no momento em que a gente decidiu aprofundar de fato, decidiu fazer um retiro. Aí a gente precisa escolher muito bem. Por isso que quando a gente vai fazer um retiro de aprofundamento, a gente precisa fazer depois de uma maturidade no processo. A gente pode ter feito retiros menores, e já ir experimentando os processos todos, estudando, né, contemplando, mas se a gente decidir fazer um retiro mais longo, onde a gente vai se deparar com a nossa própria mente, como, por exemplo, um retiro de Shamatha, Vipassana, como, né, Lama Laola se propõe que a gente deve fazer nessa vida, não perder essa oportunidade, aí a gente precisa
escolher bem. Aí é onde é o ponto. Aí você vai precisar de uma proximidade, é óbvio. O próprio, por exemplo, o próprio Mingyu Rinpoche, ele está criando um centro de retiros em Portugal. Então, as pessoas que vão fazer conexão com ele, que um dia vão se dedicar a fazer um retiro longo, por enquanto a gente faz online, como a gente vai fazer agora, vai fazer curtinho no fim de semana. Isso é maravilhoso. A gente começa a ter conexões, tá? Mas para fazer um retiro mesmo, de sentar a bundinha e olhar para a mente e liberar toda a confusão, vai precisar fazer a conexão direta com alguém, óbvio. Entende? Aí você não tem como ser, não ser. Não pode ser online, entendeu? Até porque você vai estar. Então, aí sim, nesse momento. Mas esse é um processo. A gente não vai chegar para um retiro longo no começo do caminho. Não vai, entendeu? Então, aí, entende? Aí a gente vai se beneficiando, sim, de todas as conexões que a gente vai encontrando, mas a gente precisa também ter uma clareza nesse processo para a gente não ficar perdendo tempo, ficar só na superfície o tempo inteiro. A nossa vida não tem a impermanência, né? A gente não sabe o prazo que a gente tem. Esse é um pouco. Mas isso vem da maturidade no caminho. Maturidade da nossa prática, da compreensão do caminho. Então, o quanto a gente puder agora estar se conectando e praticando, esse é o ponto. Não basta estar lendo, a gente tem que aprofundar. O que está fazendo sentido para nós agora, a gente tem que aprofundar, olhar de forma profunda. É isso que vai fazer a gente andar. É isso que vai fazer a gente andar. Entende? Senão a gente vai ficar na superfície. Aí vai só estar perdendo tempo, como o Lama, uma vez o Lama Santos brincava assim, a gente tá indo, a gente tá chegando na porta do céu, e brincando assim, quando, por exemplo, o cristão, ele quer ir para o céu, a gente tá chegando na porta do céu, aí a gente entrar, passa alguém com um cartaz, olha, não perca um curso maravilhoso sobre como abrir a porta do céu, e não sei o quê, não sei o quê, aí a gente, em vez de entrar, vai fazer o curso, por exemplo. Então, a gente está sempre no, se preparando e não, não realiza aquilo. Aquilo de cada etapa que a gente está vivendo. Então a gente aprofunda aquilo, está olhando, olha de forma profunda as preliminares, olha de forma profunda os quatro pensamentos agora, por exemplo. Olha de forma profunda. E aí é isso que vai fazer a gente andar rápido. Entendeu? Porque olhar profundo, um dos temas do caminho pode nos levar direto, rapidamente, para a natureza da mente. Então, o caminho é assim, tem essa magia assim também. Não é uma coisa linear que você tem que trilhar tudo, passar por tudo para chegar lá. Não. Todos eles apontam na mesma direção. Basta a gente, se a gente sentar a bundinha e praticar, se a gente realizar o que a gente tá tentando realizar o que a gente está recebendo, isso é que vai fazer a gente andar rápido, né? E aí as coisas as conexões vão se dando, vão clareando, entendeu? Mas a gente ficar esperando que alguém vai aparecer. Aí a gente tá meio infantil no processo ainda, né? E então a gente precisa. Oi, Paulo. Eu, eu vejo que esses insights profundos, eles, ao invés de eu ficar procurando em profundas filosofias ou reflexões, eles estão muito mais perto de mim na lavação da louça, na arrumação da cama, nas pequenas coisas do cotidiano, uma resposta ríspida que eu dei para a Aninha, coisas pequenas que eu não dava atenção e começam a se mostrar, olha, aqui é que está o Dharma profundo, está nessas coisas rasas do cotidiano. Isso mesmo, Paulo. Isso mesmo. Porque os ensinamentos mais diretos são aqueles que vão apontar a natureza da nossa mente.
E onde é que está a nossa mente? Né? Tá aqui agora conosco. Então, se a gente fica querendo acumular coisa, conhecimento, e aí a gente vai perder tempo. Os ensinamentos, como ele vai dizer aqui, vamos seguir o Shagdu. Os ensinamentos, os lamas estão para nos ajudar, deveriam estar, os que têm a realização, porque também tem lamas que estão, tá vendo, tá nos processos, tem vários níveis, vários veículos, várias etapas, assim, né? Então, aqueles que têm uma realização realmente, são infalíveis, é porque eles chegaram no ponto, né, de realizar a natureza da mente, então eles vão nos ajudar aí a chegar lá. Claro que eles vão usar os métodos que nos ajudam a conexão, as práticas que vão falar conosco onde a gente está. Mas quanto mais potente for o lama, a realização do lama nisso, mais poder vai ter a prática dele, a instrução dele, entende? Esse é o ponto. Aqueles que fazem com que a gente transforme o caminho de, né, como a nossa realidade, como lavar a louça e, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é teórico, o caminho não é teoria, conhecimento que você vai ganhar, guardar e acumular. Não, o caminho direto, é o caminho da prática direta, para o reconhecimento da natureza da mente, né? Mas o lama que detém isso de fato, ele vai ter poder, a conexão dele vai ser muito profunda, assim, vai nos transmitir isso, né? O Eric você vê um mestre que ele aponta diretamente. Eu vejo o Ming e o Rinpoche também, um mestre que ambos são da mesma linhagem, né? Assim, né? Apontam diretamente a natureza da mente. Então, não estão elaborando, estão apontando diretamente a natureza da mente. Mas às vezes a gente precisa, a gente ainda não está pronto para ouvir isso. A gente precisa ouvir outras coisas antes, saciar outras expectativas que a gente tem, né? Projeções que a gente faz do próprio caminho. Mas é um processo, né? É um processo. Mas tudo faz parte do nosso caminho. Também não tem outro jeito. Tem que trilhar o nosso caminho, né? E aí, aos poucos, se a gente for praticando aquilo que a gente recebe. Acho que uma chave legal é essa. O que a gente está encontrando agora, a gente olha de forma profunda. Não fica só passando superficialmente pelas coisas. Tenta olhar de forma profunda o que a gente está recebendo agora. Porque esse é o caminho para gerar esse amadurecimento e essa clareza na nossa mente, né? Vamos seguir mais um pouquinho com o Shagdu aqui. Aí o Shagdu diz. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, se eu bati. Então ele vai dizer, né? O lama, então externamente para nos guiar, o lama pode agir como um de nós, mas na realidade ele ou ela é completamente diferente. Se nossos obscurecimentos nos tornam míopes para perceber a manifestação de um Buda na forma externa do lama, devemos, no mínimo, nos abster de julgamentos arrogantes e imaturos. Caso contrário, bloquearemos a nossa avenida de liberação. Aí eu queria dar um pulinho aqui, deixa eu dar um pulinho aqui para o livro do Lama Alam, nesse tópico aqui do. Vou pegar o sumário. É no sétimo ponto, né? O treinamento da mente em 7 pontos, que é o budismo com atitude, né? No sétimo ponto, os preceitos do treinamento da mente, aí ele vai lá, tem vários preceitos, aí tem esse aqui. Obtenha as 3 principais causas. Aí quais são? Obtenha as 3 principais causas. As 3 principais causas do florescimento de uma prática espiritual são receber orientações de um mentor espiritual qualificado, dedicar-se a todas as etapas da prática de acordo com as orientações que receber, que não basta você ter um glama maravilhoso, ter um remédio maravilhoso, um dharma maravilhoso, se você não pratica, você não toma, né? E reunir as condições necessárias internas
e externas para uma prática efetiva. Está na nossa mão isso aqui, aí é nosso karma, a nossa decisão, né? Assim, né? Aí, sobre essa causa do professor, né, qualificado, ele diz assim: é longo aqui esse tópico, eu recomendo se vocês quiserem dar uma olhadinha. Ele diz: outro tipo de falha de comunicação acontece quando um mentor exige uma fé tão cega por parte de seus alunos, de modo que eles não têm permissão para questionar o tipo de ensinamentos ou práticas que ele está transmitindo. Os ensinamentos, aí esse lama todo-poderoso pode dizer, né? Os ensinamentos que eu concedo são absolutamente puros, transmitidos por seres perfeitamente iluminados. Então, se você não está se beneficiando deles, a culpa é só sua, por exemplo, né? Não culpe a mim, e muito menos a tradição que eu represento. Então, essa é a Fabienne, né? Essa é uma situação em que toda a responsabilidade e conhecimento são supostamente concentrados em uma pessoa ou em uma tradição de forma autoritária. E os alunos são convidados a suspender o seu próprio poder de julgamento e inteligência em deferência a essa autoridade. Isso não poderia estar mais e nem maior desacordo com a postura original do Buda e a relação com seus discípulos imediatos. Então, quando você estabelece um relacionamento com um mentor espiritual, é crucial que haja, isso no caso de você vou se preparar para né, tá realmente, tá livre, é aquilo que você vai fazer, você vai focar, você vai fazer um retiro, você quer. Então, se você estabelece um relacionamento com um mentor espiritual, é crucial que haja uma comunicação saudável de duas vias. Quanto mais forte for o relacionamento mestre-aluno, mais importante é o diálogo. Mais importante é o diálogo. A tradição budista do diálogo honesto começou com o próprio Buda, que ensinava por meio do diálogo. Lembra que o Buda, lá nos sutras, ele está sempre respondendo perguntas, ouvindo os praticantes e respondendo perguntas. Às vezes a pessoa perguntava muitas vezes, não compreendi, não entendi, não... e o Buda continuava explicando. Tchau, Cris, querida. Né? E aí ele diz, então o próprio Buda fazia assim, ele ensinava por meio do diálogo. Então, dentro do budismo, o aluno tem a liberdade de dizer, isso não faz sentido para mim, ou isso não está funcionando para mim. A tradição do diálogo aberto tornou o budismo adaptável e perene, e fez com que fosse relevante em uma ampla variedade de configurações culturais. Então, é por isso que o budismo continua com esse frescor assim também, né? Tem essa coisa assim do mestre de ser vivo o ensinamento, né? O Dharma, na verdade, é gerado do encontro, né? Do professor com da confusão com a lucidez, é que o Dharma floresce, né? Então, aí, nesse trechinho aqui do livro, o Lama Alan comenta aqui, né? Ele diz assim, então ele insiste nessa importância do diálogo, né? E ele disse assim: mas será que é mesmo necessário encontrar um mentor espiritual para guiá-lo? No dia em que o Dalai Lama recebeu a confirmação de que havia recebido o Prêmio Nobel da Paz em 1989, eu estava servido como intérprete para ele durante uma das conferências do Mind and Life, com um grupo de neurocientistas. Naquele dia, ele foi entrevistado por um correspondente de uma rede de televisão canadense, que ele perguntou sobre a importância de ter um guru. E sua resposta foi curta e direta. Ter um mentor espiritual pode não ser indispensável, mas certamente, pode certamente poupar-lhe muito tempo. Então, aprender com alguém que dominou uma habilidade ou um conhecimento economiza bastante tempo quando queremos dominar a mesma habilidade ou conhecimento. Isso é, pelo menos, tão verdadeiro com respeito à prática espiritual, como é na música, na arte, na tecnologia, na ciência e no dia a dia mesmo, né? Na cozinha, nessas atividades comuns, assim, né? A gente aprender com alguém que sabe fazer é mais rápido e mais fácil do que se a gente pode demorar muito para aprender, né? Então é isso.
Era isso que eu queria. Tem aqui outras, tem outro detalhezinho que a gente não leu, mas aí eu acho mais importante esse aqui. Ele vai falar dos vários tipos de lama, no livro do Nondro, né? Tem vários tipos de lama. Ele diz assim, só o finalzinho, deixa eu pegar só o finalzinho, para a gente concluir aqui o final, que é bem importante o final. Deixa eu pegar aqui o finalzinho do Shagdu no livro, deixa eu trocar o livro, comentário sobre o Nondro. Lá no finalzinho. Aqui ele vai falar de um episódio de um aluno com trumpa Rinpoche, que é um mestre não convencional, né? Ele vai falar dos tipos de que o Buda Shakyamuni ele demonstrou o caminho para a iluminação de uma forma impecável. Mesmo assim, teve gente que torceu o nariz para o lama, até um primo dele que não gostava muito dele, né? Enfim, né? Mas mesmo assim, eles é difícil encontrar um Buda perfeito, assim, né? Aí ele vai dizer, tem as várias categorias de lama. Ele vai dizer: o processo de reconhecer que nossa mente e a mente do nosso lama raiz são, o lama raiz, ele disse, vai dizer, ele vai dizer que é o sexto lama, o lama que sustenta a nossa prática principal, que nos guia pelos estágios do desenvolvimento e da consumação, que instila em nossa mente a transmissão do estado desperto intrínseco e que é reverenciado como o nosso lama raiz, o lama da transmissão oral direta. Esse seria o lama mais que vai no final do nosso caminho, assim, nos dá a orientação direta, assim, da nossa própria mente, né, assim, realizar a nossa própria mente como inseparável da mente do lama. Ele diz, o processo de reconhecer que a nossa mente e a mente de nosso lama são, em essência, inseparáveis, constitui o mais curto caminho para a iluminação. Isto depende, no entanto, de conseguirmos superar todas as barreiras erguidas entre nós e o nosso mestre pelo nosso ego. No Nondro, toda vez que visualizamos o mestre como sendo inseparável da deidade, por exemplo, de Guru Rinpoche, de Vajrasattva, de Amitabha, sempre que a gente olhar para né, no Londro, a gente rezar para o nosso mestre, lembrar do nosso mestre, nosso lama, a gente vê-lo como inseparável de Guru Rinpoche, de Vajrasattva, de Amitabha, ou seja, qual prato que a gente está fazendo, e toda vez que dissolvemos a visualização em luz, que é absorvida por nossa própria forma, nosso corpo atual, então descansamos de forma não dualista na natureza absoluta, única da nossa mente e da do lama. Toda vez que isso a gente, na prática do Nondo, que a gente faz isso, nós nos aproximamos da realização do lama absoluto. Qualquer prática que nos leve a essa realização, quer esteja no contexto do Nondro, ou no contexto de uma prática de deidade, ou no contexto da prática da grande perfeição, qualquer prática que nos leve a essa realização de ver a nossa mente como inseparável da mente do Lama, de Guru Rinpoche, de todos os Budas, serve ao mais alto propósito do budismo Vajrayana. Certo? Então, no final, a prática de Guru Yoga é a prática mais importante. É quando a gente vê que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche, de todos os lamas, de todos os Budas. Mas ele disse, até que a gente consiga remover todas as barreiras que o nosso ego constrói para que a gente não se veja, não nos vejamos assim, e não vemos o lama também como Dharmakaya, então aí a gente está operando dentro do samsara, né? Com a visão de samsara. Construindo todas as narrativas, todas as histórias. Então, é, é um, é um processo de descortinar, remover os véus da confusão para a gente realizar o que já está presente, né? Em nós, em todos os seres sencientes. Essa é a finalidade da prática, né? Realizarmos Guru Yoga, de fato. Tá bom? Ficamos aqui. Esse é um tema, né? Um tema sempre um pouco assim, né? Complexo, né? Difícil assim da gente olhar. Mas também agora a gente, né? Está podendo
também de forma boa, né, é praticar, conhecer muitos mestres, conhecer muitas linhagens, isso é bom por um lado, porque a gente vai entendendo as perspectivas de cada uma, mas também nos ajuda a aprofundar o caminho, que é o mais importante, a gente aprofundar a nossa prática, o nosso caminho, para aí a gente não perder tempo, né? Não perder tempo. E aí isso vai estar na dependência das nossas conexões, dos nossos metas, das nossas aspirações, né? Como ele disse no começo, né? Nossas aspirações, nossos metas que vão levar a, as causas e condições se reunirem, né? Por exemplo, tem um grupo nosso aqui, por exemplo, eu não me vejo, agora mesmo esse retiro com o Eric, a minha falta de mérito é tanta que nesse retiro com o Eric eu vou estar sem poder fazer o retiro, né? Querendo fazer o retiro, todas as condições possíveis, mas sem poder. Eu poderia estar ido para a Dinamarca, já não fui. Eu podia estar fazendo aqui, não. Mas aí decidi dar atenção para minha filha. Tudo bem, isso é uma coisa positiva, eles vão estar aqui, meu neto vai estar aqui. Inclusive, já vou deixar avisado a vocês que nessa semana a gente só vai se encontrar na próxima terça-feira, tá certo? Quarta e. Até porque muita gente vai estar fazendo a prática com o Eric, né? Que começa quarta-feira. Então a gente nem se encontra na quarta de manhã do Nondro e nem na sexta-feira de manhã, tá bem? Vou deixar esse aviso aqui. Depois eu boto lá no grupo. Mas assim, eu nem o retiro eu vou poder fazer online aqui com todas as condições, porque eu vou estar com a minha filha, né? A gente vai resolver ir com ela para Garanhuns, eu vou. Eu vou estar fazendo a prática de uma outra forma, claro. Mas assim, é uma oportunidade assim, preciosa a gente estar junto com a Sanga, junto né, por exemplo, tá lá 23 brasileiros, foram-se embora, lá com a Jeane, né, para assistir pessoalmente ali, tá, na presença do Eric, ele, nesse momento de culminância desse segundo ano, desse ano, né, do retiro do body training, né, isso é maravilhoso, isso é mérito, né, muito mérito, muito mérito. Meu mérito agora aqui vai ser cuidar do meu netinho aqui, tá com minha filha também, É, estabelecer, remover os karmas. ainda não saiu nada sobre o retiro de outubro, né? A gente não Flori- tem ainda detalhes, não. Eu acho que a G vai fechar com a Erika agora lá, sabe? Ela Ah, acho que tá. conversou com o Lama Santa, a Lama de Série, né? E aí, porque eles são os dois que vão receber o Eric aqui, né? E aí eu acho que agora lá ela fecha com o Eric direitinho para poder comprar passagens. Acho que ela nem comprou. É assim que estiver, acho que assim que ela retornar, ela já tem tudo, vai fechar, bater o martelo, né? E já abrir as inscrições e tal. É, por enquanto a gente só É, tem o do Pajaraiana, né? só a sequência do body training, que é agora o body training Vajrayana, isso. Tá. Mas Então, esse obstáculo que você mencionou sobre participar do retiro agora, sim, nos lembra numa, num dos retiros cristãos em que estava acontecendo um infarto de uma das participantes, aí foi chamar-se uma monja que sabia dirigir, né? aham. Ela disse, olha, eu não posso porque agora estou em êxtase espiritual. A superiora disse, acaba com seu êxtase e vai socorrer a outra imediatamente. Com certeza, com certeza. Aí seria, por exemplo, né? Seria isso, né? A gente vai fazer as escolhas, mas sabendo disso, porque tem o nosso karma, né? Então você tem uma filha, você tem um neto, tá chegando. Eu vou dar atenção para eles, óbvio, né? Mas meu coração gostaria de estar muito lá também, né? Junto com a Sanga. Mas sabendo que também a Sanga tá ali, o Eric tá dando esses ensinamentos, vão ficar gravados, eu vou ver depois. Mas que eu gostaria de estar juntinho, eu gostaria. Eu não vou mentir, né? Mas assim, eu tô falando aqui agora, mas na hora que chegar aqui, Vicente, pronto, já esqueci tudo, né? Meu coração vai estar aqui junto com o Eric, com o Vicente, brincando com eles, né? Tá bem? A gente tem que ter essa flexibilidade, né? No processo, né? Até porque tem que lidar com as situações como elas são, né? Como elas são, né? E aproveitar para praticar, né? Na verdade, a prática é a cada momento, né? Então, o Eric já nos derramou muito néctar, assim, né? Vem derramando muito néctar, assim. Nada que ele vai falar, ele já não falou pra gente, né? Mas
É só porque a gente precisa ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, né? Mas ele já está tudo aí, é só pegar as instruções todas. Outro dia eu peguei, assim, de novo, todas as instruções, assim, né? Precioso, nossa, que profundidade na simplicidade, assim, né? Então, muito maravilhoso. Então, vale a pena a gente pegar as instruções e olhar, contemplar e ver direitinho, de novo, de novo, de novo, né? Mas é isso. Então, tá bom, queridos. Obrigada pela companhia. Seguimos na próxima semana, se der tudo certo. Próxima terça a gente inicia o primeiro pensamento. Então, Obrigado a tá, você. Boa semana. Não obrigada. vai ter a prece de encerramento? Hã? Não vai ter a prece de encerramento Sim, aí? Vai que teve algum mérito. eu vou compartilhar agora Vai que aqui. teve algum mérito. Não Com vamos deixar certeza, com desperdiçar, né? certeza. Eu vou compartilhar Joga no agora. universo. Muito bom, com certeza. Deixa eu só, que eu estava abrindo aqui, que eu estou com a mão esquerda aqui, aí eu estou mais devagar aqui na computador. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que a bodhicitta sublime, preciosa, suja, onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. E a gente pode renovar os votos do Bodhisattva, como a Joan Halifax sugere. As criações são incontáveis. Faço o voto de libertar todas elas. As delusões, as criações da nossa mente, né? As delusões são inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. E aí, a gente peça longa vida a todos os nossos lamas. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. E aqui a gente, né, agradece, né, honra cada mestre que nos ajuda, nos ajudou, nos ajuda no nosso caminho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewadi Nilduda, Orgen Lama Drugyune, Droati Kemalupa, Dei Salagopa, show. Pois bem, queridos, obrigada pela companhia. Boa semana para vocês. Boa Tudo dê semana. certo até terça-feira. Bom, Obrigada, Flor. bom retiro com o Obrigada. Eric, para quem está fazendo todinho. Eu vou ficar fazendo meio que puladinho aqui hoje, mas esse final de semana, mas vou, assim que eu puder, vou ver tudo. Tá bom? Beijos. Tchau, Beijo. Uri. Tchau, tchau.